Vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor, como temos feito a cada dia e compartilhado com todos vocês para a glória de Deus. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo adiante, falando sobre aliança, pacto, que Deus fez com aqueles que lhe decidiram passar por este mundo e viver para Deus. E queremos assim continuar. Na última reflexão falamos que a aliança, o pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto de livramento, de proteção e também de promessas. Promessas aqui, promessa para a descendência dele, promessa para a vida espiritual e também um pacto feito com o galardão, Deus como galardão e como escudo. Então foi completo, porque Deus tem a bênção completa. Deus não dá a bênção por metade. E vamos continuar, vamos dar entrada agora no novo concerto que é Cristo. Na carta Romanos, o apóstolo Paulo, Deus deu uma palavra a ele que ficou para nossa orientação, capítulo 4 e vamos ler o versículo 3, o 20 e o 21 do mesmo capítulo. Pois que diz as Escrituras, porque diz as Escritura, é uma pergunta, creu Abraão em Deus? Isso foi imputado como justiça. É uma pergunta, Abraão creu ou não creu? Abraão fez um concerto ou não fez? É como diz, olhe para a vida de quem fez um concerto com Deus. Vamos ver o versículo, como eu disse, 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi notificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória a Deus. Vamos ver o rodapé das Escrituras, o que diz. A salvação pela fé e não pelas obras. Pela guarda da lei, não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Antigo. Paulo retrocede no tempo para a lei de Moisés e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus, cultivava um dedicado e leal relacionamento com seu Deus. Cria nas promessas, versículo 20 e 21 de Limo, no Novo Testamento. Pois bem, vamos continuar a meditar, compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero vos chamar a atenção neste momento dizendo como a Bíblia é um livro que merece toda a atenção e ter orientação de Deus. Se não somos salvos pelas obras, se as obras não nos salvam, como está o exemplo pelo Antigo Testamento e no Novo Testamento, Paulo traz essa orientação que não somos salvos pelas obras. Eu quero que você tenha a máxima atenção que você puder no que diz a palavra de Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que dá ênfase e certeza em tudo. É por isso que tem pessoas que abandonam a doutrina do Antigo Testamento e pregação novo e viram uma confusão.
Porque você lê a Bíblia com a mente natural, sem a graça de Deus, é perder tempo, é ficar confuso e morrer e matar os outros. Porque Paulo disse que a letra mata, e Paulo não está falando de outra letra, da própria lei, letra, só a lei natural, só entendimento natural, sem orientação do Espírito Santo. Quando Paulo ele diz que não somos salvos pelas obras, e isto é muito claro, e nem pelas obras e pela guarda da lei também não, porque nem Israel guardou a lei. Agora eu te pergunto, por isso não devemos ter obras, dizer como alguns filhos da desobediência, da religião natural, que diz que Deus só quer o coração? E por isso não temos que praticar boas obras? Então seria contraditório. O Espírito já está nos trazendo, lembrando, e vamos deixar aqui, Espírito Santo. E muito obrigado. Está escrito pelo apóstolo Tiago: se vós diz que tem a fé, eu mostro as obras. E se vós diz que tem as obras sem fé, é morta. As obras sem fé é morta. Tiago deixa bem claro que tem que ter a fé e tem que ter as obras. Agora, por quê? Guarde isso, atente para isso. Porque não somos salvos pela lei e nem pelas obras. Porque ninguém tem capacidade de só por obra ser salvo. A graça é um favor imerecidamente da parte de Deus. Tanto que meditamos, já passamos, a Bíblia é muito clara, maravilhosa, que Abraão fez uma aliança, um pacto, e obedeceu. E eu te pergunto, obediência não é obra, não? Obediência não é obra, não? Ei, você, religioso velho, isso, me direciona a falar com você. Obediência não tem obra, não, no meio, não, porque quem não obedece, não tem obra. É desobediente e não tem obra. Tem obra o contrário. Se torna filho da desobediência porque não tem obra para obedecer a Deus. Agora, por quê? Não é pelas obras. Está em Efésios, está muito claro. Está muito claro em Efésios. Vamos ver se dá tempo aqui a gente ver essa referência que veio em Efésios. Carta do apóstolo Paulo. Em Efésios ele tem uma orientação com base nisso. Vamos ver se o tempo nos dá para encontrar aqui. Glória a Deus. O tempo estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos notificou, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 6 e 8. Então, as obras não nos daria condição de se salvar, porque pecamos. E as obras não nos daria condição de Deus ver em cada um a condição de se salvar sem a graça dele. Mas não quer dizer que quem obedeça a Cristo tenha que viver de todo jeito, porque as obras cooperam também para a salvação. Pela graça, isso pela graça que praticamos boas obras. Boas obras, pela graça e não pela força humana de si mesmo, na força do seu braço, praticando boas obras só pela religião ou do jeito que muitos pensam aí. É isso que Paulo está fazendo, está dizendo. Nas próximas continuaremos dando continuidade aqui, porque o tempo não nos